Então, boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma vez o programa, mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa que é produzido pelo Centro Espírita Paulo de Tarso, no seu departamento de comunicação. Hoje é dia 26 de setembro de 2014 e particularmente estamos muito contentes, muito felizes hoje, devido à presença de um amigo muito querido que veio nos visitar e também compartilhar conosco os seus conhecimentos, fruto de uma vida admirada, sobretudo da minha parte, porque trata-se de um amigo que é de berço espírita, e o seu avô era espírita, o seu pai era espírita, e tiveram uma atividade muito intensa lá em Bebedouro. E esse amigo hoje é secretário de saúde lá na cidade de Bebedouro, Eurico Medeiros Júnior, amigo que eu tive a honra de tê-lo como padrinho do meu casamento, e também vice-versa. Então, hoje é uma data muito feliz para nós por este motivo também. Estamos também acompanhados do nosso querido Fábio e do não menos querido Guilherme. Eurico, suas considerações iniciais, fique à vontade. Boa noite, uma alegria estar participando deste momento com vocês. E sempre que a gente pensa, que a gente estuda sobre a doutrina espírita, eu acho que é um momento de fortalecimento de nossas almas para os grandes desafios que encontramos a cada dia. Sem dúvida, cada momento, cada hora é uma oportunidade que temos do aprendizado e, acima de tudo, de colocar em prática tudo aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente ouve. E neste grupo aqui eu vejo uma oportunidade também desse fortalecimento, da divulgação da doutrina. Afinal, somos todos nós aprendizes da vida e temos que nos fortalecer para o enfrentamento de grandes desafios que a cada dia somos colocados em testemunho. E peçamos forças a Deus para que a gente aproveite o nosso tempo de uma forma saudável, cada momento, cada desafio, que isso nos traga realmente o crescimento que todos nós precisamos. Mas é uma alegria estar aqui com o Marcelão, com todos vocês, e nessa terra, Vinhedos. E então é uma honra para a gente. Obrigado aí pela oportunidade. Fábio, suas considerações. Boa noite a todos, queridos amigos. Boa noite, Eurico, seja bem-vindo ao nosso humilde grupo. Eu especialmente estou muito feliz hoje porque eu vi chover bastante nessa terra de Vinhedo. Estava precisando tanto de chuva. Acho que isso, além de lavar a cidade, lavou também meu coração, que estava meio seco, meio apertado. Então, queria agradecer a Deus por essa chuva maravilhosa. E agora vamos fazer o programa de Alma Limpa. Guilherme, fique à vontade, suas considerações. Boa noite a todos. Lembrando que nós estamos aqui seguindo a sequência falando sobre perfeição moral, e vamos dar continuidade a partir da pergunta 918, onde começamos a falar dos caracteres do homem de bem. Beleza. Bem, então feitas essas considerações, a Kardec pergunta na questão 918, Kardec quer saber dos benfeitores espirituais. Por que indícios, por que sinais se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito
na hierarquia espírita. Ou seja, quais são os sinais que demonstram que o homem está progredindo do ponto de vista espiritual e, logicamente, alcançando degraus mais elevados. Aí os benfeitores respondem da seguinte maneira: o espírito prova a sua elevação quando todos os anos de sua vida corporal representam, ou melhor, quando todos os atos de sua existência corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então, os benfeitores respondem dessa maneira: quando todos os atos de sua vida corporal, ou seja, de sua vida encarnada, de sua vida na matéria, representam a prática da lei de Deus. É verdade que quando nós nos encontramos lá no mundo espiritual, nós adquirimos muito conhecimento, nós nos saturamos de muitas virtudes e sem dúvida lá no mundo espiritual nós conseguimos um progresso muito acentuado, mas nós devemos submeter esse progresso aqui quando encarnados, porque quando encarnados é que nós vamos poder provar, vamos colocar em prática, vamos passar pela prova de tudo aquilo que nós realmente aprendemos. Então, quando nós estamos destituídos da matéria, sem o corpo físico, a nossa visão espiritual é muito mais abrangente, muito mais larga, muito mais ampla. Agora, quando chegamos aqui na matéria, em que há o esquecimento do passado, em que há uma retomada de consciência muito mais dificultada pela própria ação da matéria, logicamente que as coisas se tornam mais difíceis. Mas isso não significa que nós não tenhamos ou não possamos desenvolver tudo aquilo que nós aprendemos. Eurico, você gostaria de fazer algum comentário nesse sentido? Fique à vontade. Bom, a gente, sobre o tema Caracteres do Homem de Bem, é interessante que podemos dizer que a gente vai observar realmente o homem de bem é diante das dificuldades. No momento em que nós estamos passando pelas provações, pelas dificuldades, pelas doenças, pelas situações que realmente nos afligem, é aí sim que nós vamos dar o testemunho real daquilo que ouvimos, qualquer que seja o grupo religioso, aquilo que às vezes nós lemos muitos livros, lemos o Evangelho, as religiões antigas, mas é no momento da dificuldade, o testemunho ali, quando você passa no caixa, no supermercado e vem um troco errado para mais, e você observa, e ali você tem que dar o testemunho de devolver o dinheiro, né? Vai tirar proveito? Você vai tirar proveito, né? Quando alguém te corta ali no trânsito, comete alguma infração, e realmente ali a gente fica alterado, e o homem de bem é aquele que vai ver, compreender, tolerar, mas não vai no enfrentamento, às vezes, de brigas, de rachas que ocorrem, que muitas vezes culminam até em fatalidades, né? Então a gente vê que realmente é no testemunho, né? Diante da, como o Marcelo colocou, quando a gente reencarna, a convivência da matéria, é ali no dia a dia, é que colocar em prática tudo aquilo que a gente lê, que a gente estuda, né? Independente de qual seja a religião, né? Independente. Mas a espiritualidade vem nos alertar para isso, é ali na vivência do dia a dia que se demonstra realmente quem que é o homem de bem. Fábio, queremos ouvi-lo. Então, pensando no que você estava falando, né, eu viajei um pouco aqui,
fui lá nas raízes. Por que a gente vira homem de bem depois, né? No começo a gente é homem de mal. É mais difícil ser homem de bem e a gente vem a se tornar homem de bem depois. Então por quê? Eu fiquei pensando, por que a gente é antes homem de mal? Será que é isso mesmo? Eu fiquei assim, sabe, pensando enquanto você falava. Muito legal a sua consideração. Aí pensei rapidamente assim, que quando nós fomos criados, né, por Deus, no livro dos Espíritos está escrito que a gente foi criado simples e ignorante. Nós éramos somente princípios de inteligência e a gente precisou de estímulos naturais e físicos para a gente ir se desenvolvendo, né, adquirindo inteligência. Mais tarde a gente precisou de instintos para nos guiar também, porque a gente senão não conseguiria nem se defender, não conseguiria sobreviver, não conseguiria passar pelas experiências. Depois a gente foi criando sentimentos, e com a inteligência e com os sentimentos chegou uma hora que a gente achou que a gente já não precisava mais da natureza, não precisava mais do apoio de Deus, e a gente começou a se distanciar, a gente começou a ficar sozinho e achar que a gente podia tudo, né? Eu acho que é aí que a gente começou a, vamos dizer, ser homem de mal, que a gente cortou a conexão nossa com Deus. É como se a gente tivesse traído Deus, é como se a gente tivesse comido a maçã, né? Então, aí a gente começou a se debandar pelos erros. E até hoje a gente ainda está nesse caminho ainda. Separado de Deus, independente dele, a gente acorda, não lembra, a gente dorme, não lembra, a gente come, não lembra, festeja, estraga o corpo, não lembra, reaciona com as pessoas, não lembra. Às vezes a gente reaciona até de forma animalesca, às vezes ou muitas vezes. Então é isso. Passar no caixa do supermercado e a caixa olhar para você com aquela cara de desânimo e nem olhar, não falar, bocejar na sua frente, tal, e você ainda fala assim: bom dia, minha querida, tudo bem, tal, entendeu? É difícil, né? Tem realmente que buscar de volta essa conexão com a lei que os Espíritos falaram na resposta, a lei com L maiúsculo, a lei de amor. Então ser homem de bem é estar conectado e agir de acordo com essa lei, a lei de amor. Porque eu acho que é a única lei, na verdade, que existe no universo. Todo o resto é derivado disso daí. Deus é amor e Ele nos fez por amor. E Ele nos ama porque nós somos únicos, criados desde esse princípio inteligente até chegar na onde a gente está hoje, passando por tantas experiências diferentes, cada um do outro, que cada um vem desenvolvendo uma personalidade, uma individualidade diferente um do outro, e por isso Ele ama a cada um individualmente, diferentemente, igualmente, mas ama a cada um porque assim um é único, né? Essa pessoa é única, não tem outro Eurico, não tem outro Marcelo, não tem outro Guilherme, não tem outro Fábio igual, idêntico. Marcelo só viveu as experiências que ele viveu, todas as experiências que ele viveu, e ninguém mais viveu exatamente como ele viveu, ninguém mais é exatamente como Marcelo é. Então por isso Deus ama muito Marcelo, ele é único. Não é o robô Marcelo, é o Marcelo, meu filho querido. Então é muito bonito isso. E quando a gente age de acordo com essa lei, respeitando cada um como um indivíduo, um ser único também, eu acho que é um pouco já quase transcendendo dessa rotina nossa aqui, dessa dia a dia materialista que a gente vive. Então é muito bonita essa reflexão. Legal, Fábio. Também suas reflexões também se mostram muito profundas e muito belas. E você estava pensando, né, que por que não, né? Nós estamos mais para caracteres do homem de mal, né? Aí eu vou fazer uma outra abordagem, e nessa outra abordagem eu vou passar um pouquinho a bola aqui para o nosso Guilherme, que é o seguinte, né? Nós estamos distantes ainda de nos esforçarmos para ser um verdadeiro homem de bem. Nós até estamos nos esforçando para isso, mas estamos muito distantes, porque a prática das nossas virtudes ainda deixa muito a desejar.
mas ainda nós podemos considerar que o nosso objetivo maior não é ser um homem de bem. O nosso objetivo maior ainda é ser um homem de bens. De bens, ainda bens materiais, bens móveis, bens transitórios. E refletindo sobre isso e sobre essa resposta que os benfeitores nos dão, que ele fala assim, que quando todos os atos, o espírito prova a sua elevação, quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. Então aí agora é que eu vou passar a bola para o nosso querido Guilherme, que o nosso querido Guilherme tem uma atividade intensa no mundo corporativo, no mundo das empresas, um treinamento com executivos, convivência com executivos, com gestores, com diretores. E eu gostaria de saber, Guilherme, a visão sua dessa, se é possível que todos os nossos atos estejam condizentes com a prática da lei de Deus. Eu imagino que seja muito difícil, né, nesse mundo corporativo, mas eu gostaria que você fizesse uma abordagem com a visão que você tem. Quem sabe faz ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Eu sei que dá para fazer um seminário. É uma discussão. Vamos tirar a religião, vamos tirar o espiritismo de questão. Vamos falar de ética. Tem algumas discussões quando a gente fala sobre ética, que a gente fala, não, isso é uma linha muito tênue que existe, é muito difícil a gente saber quando que a gente está ultrapassando aquele limite de não ser ético e quando a gente não está ultrapassando, né? Tem muito advogado que fala isso também, né? Tem até um filme chamado Águas Marrons, se não me engano, que é o filme que fala que a hora que o advogado, se colocando ali no filme como um tubarão que está num mar límpido, de águas límpidas, quando ele começa a entrar em águas mais turvas, ele acaba nas águas marrons e ele não consegue nunca mais voltar. Então, falando um pouquinho de ética no mundo corporativo, tem várias vertentes e existem vários estudiosos que têm várias opiniões. Eu posso dar a minha, que ética é uma coisa bastante simples, ou você tem ou você não tem. Não tem muito o que você analisar. Então, falando da vida cristã, estando dentro de uma empresa, né, a gente costuma dizer assim, tá bom, o que Jesus faria aqui? Em teoria, essa é a resposta mais correta do que seria o comportamento cristão. Eu acho muito pouco provável que alguma pessoa no mundo corporativo não tenha nunca se comportado de uma forma não cristã. Seja um vendedor que dá uma característica do produto que não é exatamente aquela característica verdadeira, mas está falando aquilo para vender, ou omite, né? E aí, eu queria fazer referência a uma coisa que o Eurico estava falando, que ele deu o exemplo do caixa do mercado. A gente vai no mercado, recebe o troco a maior, e aquilo ali é uma boa oportunidade da gente colocar a mão na consciência e ser... eu não lembro o termo que você usou, mas fazer a coisa certa. E aí, quando a gente vai afinando um pouco essa sintonia, essa daí pode ser uma coisa grosseira quando comparado com e o nosso imposto de renda. Isso aqui deixa aqui lá no cantinho que ninguém vai ver. Não é, em teoria, né, tão grave quanto o não devolver um troco maior. Tão grave quanto entrar num banco armado e roubar um dinheiro, né? Então, assim, é claro que a gente, quando vai afinando, a gente vai vendo as coisinhas ficando menores e talvez aquela linhazinha ali dali pra frente a gente faz. No mundo corporativo, eu acho muito pouco provável que exista alguém que não tenha cometido algum ato não cristão, né? A gente tem até uma referência que a gente sempre faz aqui, que é do Alexandre Caldini, que ele hoje está como presidente do Grupo Abril, ele era presidente do Valor Econômico. Ele é um estudioso da doutrina espírita e ele dá muita palestra falando justamente do espiritismo, do cristianismo, de como ser um bom cristão dentro das empresas. E ele também não chega numa conclusão de que isso seja possível. Normalmente ele fala, olha, é muito complicado, porque
o mundo que a gente vive hoje, no capitalismo que a gente vive hoje, é muito difícil a gente ser totalmente correto com relação ao que a gente aprende na doutrina, ou, de novo, tirando a religião do cristianismo de uma maneira geral. No comportamento ético, né? Afinal de contas, né, Guilherme, como diz o nosso querido Rossandro Klinger, nós brasileiros nunca usamos uma vaga de estacionamento que não era nossa, nós nunca colamos nas provas, nós nunca burlamos o fisco, né? Então, quer dizer, nós não temos muita moral para nós cobrarmos dos nossos administradores, dos políticos que estão de plantão no comando, seja lá do Palácio do Planalto, seja nas esferas estaduais, nas esferas municipais. Então, a nossa população, de maneira geral, nós não temos autoridade moral suficiente para fazer essa cobrança. Então, esse que é o problema, né? Exatamente. E vamos fazer de conta que nós somos aqui, vamos idealizar que nós somos os donos da mesa de São Pedro, que fica ali nos portões do céu. Chegou o Ike Batista, que agora saiu nas reportagens, que andou dando algumas informações inverídicas e tudo mais, né? Legal. E chegou depois o Joãozinho, que por anos e anos e anos levava a caneta do escritório onde ele trabalhava para os filhos fazerem lição de casa, né? Quem é mais culpado, quem tem mais, né? É difícil de analisar, porque apesar de um ter uma magnitude maior em termos financeiros e tudo mais, são duas contravenções muito similares. Então é uma coisa para a gente refletir. Às vezes a gente acha assim, eu devolvo o dinheiro lá no supermercado, né? Eu não brigo no trânsito. Eu não brigo, mas eu furo o pneu dele se eu ver que ele parou o carro, né? Assim, são coisas que você fala, tá bom, mas e aí? Como é que você está se comportando lá dentro de verdade, né? Verdade. Alguns dos companheiros gostariam de mais um comentário? Podemos seguir adiante, que agora a gente vai ter que começar a destrinchar o comentário do Kardec. Então agora o Kardec comenta sobre o homem de bem. Aí ele diz: o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar, enfim, se fez aos outros o que desejara que lhe fizessem. Então, nessa primeira abordagem que o Kardec faz, eu me lembro que de uma pergunta que ele próprio, Kardec, fez no mesmo Livro dos Espíritos, a famosa pergunta 642. Então, a 642, Kardec quer saber dos benfeitores se basta não fazer o mal para ser agradável a Deus. E os benfeitores respondem que não basta não fazer o mal. É preciso fazer o bem no limite das suas forças, no limite das suas conveniências, não no limite das suas conveniências, no limite das suas forças. Então, se a gente se omite em fazer todo o bem que podia, nós não estamos nos tornando portadores dessas virtudes. Inclusive, eu me lembro também agora de um comentário que a Anete Guimarães faz, em que, por exemplo, você está lá numa embarcação de metrô ou de trem, numa composição de metrô ou de trem, e você vê que uma senhora está sendo agredida por uma pessoa lá que está envolvido com álcool, com drogas, tal, e nós não fazemos nada. Se nós não estamos fazendo nada para defender aquela senhora que está sendo vítima de injustiça, nós estamos agindo corretamente? É preciso fazer o bem.
Ah, mas o cara é mais forte, ele vai me bater, vai me encher de pancada. Ah, tudo bem, mas pelo menos você vai proteger aquela senhora que vai sofrer muito mais do que você. Então, quer dizer, nós também temos que tomar a iniciativa. A iniciativa de que aquilo que você está vendo de uma manifestação de uma injustiça, de você dar a sua parte e inverter a situação. Ah, mas eu corro o risco de morrer. Tudo bem, você vai morrer, mas o seu corpo vai parar de funcionar, mas o seu espírito é eterno. E você vai entrar na espiritualidade, você vai entrar sendo vítima, sendo considerado um mártir, né? Então, quer dizer, você imagina quanto que vai engrandecer espiritualmente você. Isso não significa que, não estou dizendo que todos nós temos que ser heróis e tal. Nós temos que ter bom senso, né? Mas tem tudo isso que a gente tem que vale a pena a gente fazer uma reflexão. Eurico, o que você acha desse parágrafo? Gostaria de ouvi-lo. Existe algumas, entre aspas, coincidências que a gente vê como que na verdade é a mão de Deus, né? Hoje não era programado eu estar aqui e acabei vindo a Vinhedos, né, resolvendo hoje na hora do almoço, né, quando o Marcelo me ligou a Bebedouro, a gente vai ter um encontro de turma e acabei vindo hoje. E justamente nessa semana, no nosso trabalho mediúnico, no momento final, onde a gente trabalha em Bebedouro, nós fomos fazer uma prece, uma vibração, pedindo forças para Deus, assim, em função do trabalho que nós exercemos lá em Bebedouro, principalmente junto ao Departamento de Saúde, e com tantos problemas que estamos enfrentando. E às vezes, quando a vida às vezes nos coloca ali em algumas situações, você fala, meu Deus, será que é o melhor caminho? Será que eu posso ajudar de outra forma do que você ficar à frente de uma gestão com tantas cobranças e tantos problemas que a gente gostaria às vezes de um caminho, às vezes não consegue? E lógico que todas essas vibrações acabam, em função da gente estar na direção, acaba caindo sobre a gente. E confesso para vocês que eu fui para a reunião mediúnica e fiz no momento final pedidos, né, de ajuda, de orientação da espiritualidade. Nós tivemos ali uma comunicação do mentor ao término da reunião. Eu me lembro as palavras finais que vêm de encontro com esse parágrafo, porque a mentora dizia, olha, faça o bem que você pode a cada dia, né? Falando para o grupo, né? Que cada dia é uma oportunidade de crescimento que nós enfrentamos, né? Todas essas dificuldades, às vezes a gente tem a ânsia de querer resolver todos os problemas, a gente às vezes se frustra por não conseguir, e vem nessa questão, faça a cada dia o que você pode. E assim eu tenho acordado, né? Cada dia eu coloco o pé no chão, Deus, obrigado por... Faça o bem, né? Faça o bem que pode, né? Então vamos enfrentar o dia, né? E cada situação, quando chegam os problemas, eu já olho assim, vou fazer o melhor, o bem melhor que eu posso fazer ao meu alcance. É lógico que a gente não consegue resolver aquilo de tudo que surge, mas pelo menos a intenção, e a gente observa que acaba, os caminhos vão surgindo, as soluções vão aparecendo, e isso nos dá mais leveza, porque o desafio do mundo é nosso, todos nós temos nossos problemas. Agora, se a gente enfrentar, olha, vou fazer o melhor que eu posso diante disso, isso nos dá mais força. E vem justamente de encontro com esse parágrafo que a espiritualidade nos trouxe lá na época de Kardec, quando então essa frase, faz todo o bem que pode. Então, achei muito coincidência, viu, Marcelo? A gente, essa semana, né,
E estar aqui com vocês, né, discutindo justamente esse aspecto. A gente nem sabia que vem de encontro com a nossa, na verdade, com a minha necessidade, né? E assim a gente tem cada dia procurar viver enfrentando os desafios dessa forma, fazer o melhor que a gente pode, colocar nossa energia. Fábio, gostaria de ouvi-lo. Da penúltima vez que eu fui a São Paulo, estava andando lá na Santa Cecília e centro, em volta da Santa Casa de Misericórdia, e aquele lugar ali tem uma quantidade muito grande de mendigos. E a gente... Drogaditos também. Também, drogaditos. Então, andando lá, eu estava explicando para minha esposa que eu vivi 4 anos em São Paulo, e que quando eu cheguei, eu me sensibilizei muito com a situação desses mendigos. E queria sempre estar ajudando, queria sempre estar, de alguma forma, fazendo alguma coisa para eles. Quando eu fazia sopa na minha casa, eu fazia um pouco a mais, e descia lá no minhocão e levava para os mendigos. Sobrava alguma comida, eu não jogava fora, levava sempre para os mendigos. Ia comer um sanduíche, levava para os mendigos. Mas como o tempo foi passando, eu fui vendo tanto mendigo, que eu percebi que eu fui me tornando mais insensível. Chegava uma hora que já vinha gente pedir coisa no vidro do carro, eu já não tinha mais nem moeda para dar e já não tinha mais nem paciência, porque ao longo de 5 anos aquele amor que eu tinha, que era teórico, acabou, sabe? Faltou, porque era um amor que eu queria ter, mas não era o amor que eu tinha ainda. Eu fui percebendo que foi ficando difícil. Mas tudo bem, aconteceu que eu saí de São Paulo e fiquei 5 anos fora. E agora, voltando para São Paulo, eu me deparei com esse sentimento de novo, de ver os mendigos lá. E aí eu me perguntei, será que eu evoluí nesse tempo? Como será que está meu amor em relação àquela época? Será que agora eu os amo mais? Será que agora é um amor mais próximo do real ou ainda um amor teórico? E como é? Um amor mais compreensivo? Isso. E aí, descendo na calçada da Santa Casa, eu passei do lado de um mendigo, estava sentado no ponto de ônibus, mas ele estava sentado no chão assim, e as pessoas em volta dele como se ele não existisse ali, né? E a minha esposa passou junto comigo, eu acho que ela nem percebeu, mas o meu coração ficou tocado por aquele mendigo, ficou muito tocado. E eu continuei descendo, porque ele era o 10º mendigo que eu estava vendo naquela tarde, eu acho. Aí quando eu cheguei lá no meio do quarteirão, depois que eu passei dele, eu não aguentei mais. Aí eu falei para minha esposa assim, espera um pouquinho, eu vou lá falar com aquele mendigo. Ela falou assim, mas só agora? Porque você não falou na hora que a gente passou lá, né? Aí eu fui subindo assim em direção a ele, olhando para as pessoas, fiquei incrível, mas acredita, eu fiquei com vergonha das pessoas que estavam no ponto de ônibus, que eu ia ajudar o mendigo. Dá para acreditar numa coisa dessa? Mas eu falei assim, se dane, o que importa é que a dor dele vai ser diminuída, né? E eu cheguei e falei assim para ele, o senhor tá com fome? Tá tudo bem com o senhor? Não, primeiro eu perguntei, o senhor tá tudo bem? Aí ele resmungou alguma coisa com ele, eu falei, o senhor tá com fome? Ele falou assim, tô. Eu falei assim, o senhor gostaria de comer um misto quente? Ele falou, sim. Você vai me trazer uma Coca-Cola também? Eu falei pra ele assim, pô, vou trazer uma Coca-Cola também. Aí fui lá, busquei a Coca-Cola pra ele. E aí, por que eu tô falando toda essa história? Porque eu tô falando assim, o Eurico falou assim, faça todo bem, tá escrito no livro, o Eurico comentou com a vivência dele, né? Faça todo bem que você puder. Num momento eu vacilei em fazer o bem para esse mendigo. Eu vacilei, eu fiquei assim, ele é só mais um, né? Eu não vai mudar nada isso que eu vou fazer, não vai mudar nada. Faço ou não faço? Faço ou não faço? Tá cheio de gente ali no ponto de ônibus, o problema é meu, o problema é deles que estão ali parados ali do lado dele também. Faço ou não faço? Faço ou não faço? Descendo a calçada com a minha esposa do lado. Mas aí eu pensei nisso, falei assim, faça todo o bem que tiver a seu alcance. Eu falei assim, não, eu vou lá, eu vou fazer o bem para ele. Então esse é uma reflexão, né? Um convite que pode passar com qualquer um. Você pode passar por essa situação de falar assim, faço ou não faço? É para mim ou não é? E agora? Entendeu? Então essa é só uma motivação para todo mundo que estiver escutando. E você contribuiu para diminuir o sofrimento dele, né? Então isso daí
esse simples ato, o Fábio, muitas vezes vai ficar marcado na retina espiritual dele, e um dia ele vai se lembrar, né, das pessoas que estenderam a mão, pelo menos para diminuir, né, o sofrimento dele. E certamente você fez não só com esse objetivo, mas você também levou com amor, com carinho, com respeito, né? Então isso tudo você olhou nos olhos dele, né? Você quis passar todo o sentimento mais elevado possível, né? E mesmo inconscientemente, Marcelo, ficou ali naquele ponto de ônibus uma semente, né? Sem dúvida. Assim, sem pra dúvida. Ele que foi ajudado, que no futuro pode vir a ajudar também. E para aqueles que viram, né? Nem foi essa a intenção, mas acabou ficando uma semente do caminho. Sem dúvida, que é o mais importante. Guilherme, gostaria de ouvi-lo. Me veio na cabeça aqui uma maratona. A maratona é legal, eu gosto de ver aquelas maratonas de final de ano, que normalmente tem de tudo, né? Não é uma maratona onde todos estão preparados. Lá é muita... Tem os preparados, mas tem o pessoal do oba-oba, né? Tem o pessoal que vai pra brincadeira, tem o pessoal que só quer chegar no final. Mas realmente você vê que tem um pessoal que vai lá só para brincar. Começa a corrida, até sai na frente dos quenianos, olha para trás, brinca, tira foto, dá 1 quilômetro, o pessoal bota a língua para fora, sai da prova. Tem gente que se prepara o ano inteiro para simplesmente chegar até a linha de chegada. O objetivo dela é realmente completar aquilo ali. E tem aqueles atletas que de fato, que são muito poucos, mas aqueles que se preparam para vencer aquela prova. E durante a prova você repara que a cadência que a pessoa vai levando varia, com raras exceções. Mas até aqueles que são os campeões que cruzam em primeiro lugar, eles vão cadenciando a velocidade deles para eles conseguirem levar aquilo até o final. Tem gente que vai atrás do outro, que por incrível que pareça, a resistência com o ar numa prova de longa distância como é a maratona interfere. Tem toda uma questão psicológica de você estar em primeiro lugar e ter que olhar toda hora para trás para ver se não vê ninguém. Então tem gente que fala que é melhor estar em segundo, que sabe que ali ele tem a visão de quem está em primeiro lugar, então ele vai seguindo a pessoa, enfim. Para que eu falei da maratona? A gente vive a vida da gente, às vezes se culpando de não fazer o melhor que a gente pode todo dia, né? Porque eu imagino que até aqueles quenianos que chegam em primeiro lugar lá na maratona, talvez eles tenham chegado em primeiro lugar, mas eles talvez falem assim, puxa, eu podia ter feito 1 segundo a menos, eu podia ter feito 2 segundos a menos, e provavelmente podia, né? Aqueles que se propuseram a só completar a corrida e que chegaram lá no final, também falavam assim, puxa, mas eu podia também ter feito em menos tempo, eu podia ter chegado na frente do meu amigo que foi comigo, que no final consegui dar uma passada maior, né? E tem lá os gaiatos que vão lá para tirar foto e ir embora no primeiro quilômetro de corrida. E eu acho que assim, a gente vive nossa vida nesse sentido, com a sensação de que temos que ser os quenianos que chegam em primeiro lugar. E os quenianos que chegam em primeiro lugar, fazendo uma analogia aqui, pelo que eu estou pensando, assim, é o Chico Xavier, sabe? São pessoas que realmente não dá para a gente querer competir com eles. A gente aqui, tentando ser espírita, o que a gente tenta fazer? A gente tenta se preparar para chegar no fim da prova. Claro que a cadência que a gente vai adquirindo, a gente tenta cada vez ir melhorando mais para chegar mais rápido, para crescer mais. E isso que você está falando daí, poxa, é muito legal. Ou seja, você passou por uma oportunidade, teve aquela consciência de pegar e voltar, e foi lá para aumentar aquela cadência para você chegar mais rápido. Outro dia eu passei, acho que eu comentei aqui, passei aqui em frente a empresa de lixo nossa aqui, a Litucera, aí tinha uma caravan tipo 72, sabe, aquelas caravas bem antigas, com a lanterna ligada. E eu passei batido, né? Tchum! Eu falei, pô, vou voltar. Porque provavelmente é de um rapaz que trabalha lá, que vai sair, o carro não vai ligar, vai que ele bota o carro na rua para dar um empurrão, dá um problema qualquer, porque era bem numa curva, bate o carro, mata alguém, porque eu não passei para avisar que a lanterna... Mas aí meu raciocínio já foi tão longe, que eu já estava tão lá embaixo, que eu falei, não, alguém vai avisar. Eu não tive sei lá, caridade de pegar e voltar, a iniciativa de voltar ali para avisar o negócio da lanterna, né? Quer dizer, eu não investi naquela minha cadência. Quando foi isso mesmo? Porque teve um acidente há pouco tempo ali, né? É que no jornal de amanhã vai sair escrito de um acidente de uma caravana. 72. Bateu com o ônibus, né?
Não, eu estou brincando, lógico. Então, uma outra reflexão que eu gostaria de fazer, que eu me lembrei aqui, e todos nós nos recordamos, que eu acredito que a maioria de nós aqui assistiu aquele belíssimo filme Sociedade dos Poetas Mortos, cujo ator principal infelizmente se suicidou há poucos dias, acho que não tem um mês ainda, né? O Robin Williams, nosso querido Robin Williams. Nesse filme Sociedade dos Poetas Mortos, foi a primeira vez que eu aprendi uma expressão em latim, uma expressão que o latim, é uma pena que o latim hoje é considerado uma língua morta, né? Porque muitas expressões que são usadas no latim, elas demonstram todo um pensamento, né? E o pessoal que trabalha no direito é que usa muito, né, as expressões em latim. E então a personagem interpretada pelo Robin Williams, né, que era o professor, que agora eu me esqueci o nome, né, que era o My Captain. Então ele diz que ele ensina os alunos a expressão carpe diem. E essa expressão carpe diem, você pode interpretá-la de duas maneiras. Carpe diem significa aproveite o dia. Então, tem aqueles que interpretam pelo lado material, que vai gozar as possibilidades que o dia lhe oferece. Gozar os bens materiais, gozar o tempo para ficar à toa, ou para tirar vantagem dessa ou daquela situação, não importando se vai prejudicar os outros ou não. E tem a outra interpretação, que é aproveite o dia de maneira útil, aproveite lendo um livro, aproveite assistindo um bom filme, aproveite sendo útil, fazendo as mais variadas atividades de que nós somos capazes. Então, eu gostaria de fazer essa reflexão, né, que o Eurico tinha colocado, né, Eurico, de fazer todo o bem que você podia em cada dia, né? E lógico que a gente pode se lembrar dessa expressão, mas usando com um sentido mais espiritualizado, com um sentido mais voltado para sermos úteis, né? Para sermos úteis. E lembrando do que o nosso amigo Andrei Moreira falou quando fala de auto-amor, se eventualmente a gente chegar no fim do dia e não avisou todas as caravas pelo caminho que a lanterna estava ligada, tudo bem, amanhã tenta de novo. Não fica se chicoteando muito, porque senão a gente perde até a motivação do dia seguinte. Então, às vezes a gente pensa assim, puxa, eu fiz tanta besteira na minha vida e eu agora estou com tantos anos e eu... Não faz mal, tenta de novo, começa, nunca é tarde. Como é que o Chico falava? Não é possível voltar atrás e fazer um novo começo, mas sempre é possível começar agora e construir um novo fim. Bem, então vamos dar prosseguimento aqui no que o nosso querido Kardec diz, no parágrafo seguinte, ainda dissecando sobre o homem de bem. Então ele fala assim, que o homem de bem, ele é possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo. Ele faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição, e sacrifica seus interesses à justiça. Sacrifica seus interesses à justiça. Então ele faz o bem sem esperar recompensa, e ele coloca os seus interesses num segundo plano, em benefício da justiça, que é mais ou menos aquele exemplo que nós demos agora há pouco de uma pessoa equivocada que estava abordando uma senhora de idade e estava sendo mal educado com ela e a ponto de agredi-la. E nós muitas vezes assistimos a cena e não tomamos nenhuma atitude, não tomamos nenhuma, não nos movemos para impedir aquela injustiça
que está sendo cometida. Então, meus queridos, essa reflexão é mais uma reflexão que nós podemos considerar como mais uma das características do homem de bem. Alguém gostaria de fazer algum comentário desse parágrafo ou podemos seguir adiante? Fica à vontade, Fábio. Eu queria só fazer um comentário curto, que está escrito aí assim, que o homem de bem, ele sacrifica os seus interesses em prol da justiça, né? E no Livro dos Espíritos tem uma das leis que está lá, é uma lei única que fala justiça, de amor e de caridade. É a última lei de justiça, amor e caridade. É uma lei única, né? Então é a mesma coisa. Justiça, amor e caridade é a mesma coisa. Não são 3 leis, né? É uma lei: justiça, amor e caridade. Então, sacrificar os interesses próprios em prol da justiça, mas que justiça é essa? É o bem para todos, né? Quando uma demonstração de amor, né? Quando o bem é para todos indistintamente, é uma justiça. E se de alguma forma o bem é para um e não é para outro, aí é injustiça, aí é desamor, aí é falta de caridade, né? Então é isso. Então sacrificar o meu interesse próprio em favor do outro, em favor do próximo, porque é o bem comum, não o meu bem, como o Marcelo gosta de repetir a net: primeiro eu, depois os meus e para os outros nada. Que é o conceito de egoísmo, né? Muito bom. Primeiro eu, depois os meus, aos outros nada. Então é o contrário, né, Marcelo? O contrário do que a gente está estudando aqui hoje, do homem de bem. O contrário seria primeiro os outros, depois os meus e exatamente, por último eu. Pois não, Eurico? Quando a gente vive nesse parágrafo, né, que o homem, no sentimento de caridade e de amor ao próximo, a gente tem que entender que como desenvolver o amor ao próximo. Você sabe que eu estou passando por uma experiência e que a gente, a cada dia, em função às vezes de... A gente está num cargo público, a gente está sujeito a muitas críticas, é natural. Críticas que a gente considera importantes quando é construtiva, mas às vezes a gente vê também muita maldade. Com relação às maldades que existem, a gente tem que aprender a ouvir e ter um sentimento de amor. Desenvolver isso. É interessante que eu acho que o momento que eu estou vivendo é um momento de testemunho de como desenvolver isso. Porque às vezes a gente passa por uma série de problemas que tem que ser enfrentados, né? Tem as dificuldades e a gente lida com a maldade e o oportunismo que aparece. Então, outro dia eu recebi uma crítica que tinha fundamento. Eu falei: olha, realmente tem fundamento, preciso rever algumas ações, alguns conceitos para tomar um caminho, e agradeci. E recebi uma outra que não tinha fundamento nenhum, até com uma certa maldade. Eu falei: meu Deus, como que eu vou ter que desenvolver o sentimento de amor para com essa pessoa? Porque a gente via que era a maldade de querer desestruturar, mas é um grande desafio, né? É um grande desafio. Aquele que tenta prejudicar a gente ou criticar, você olhar como um irmão e falar: não, eu tenho que aprender a amar. É um grande desafio, né? Mas a gente entende que o crescimento tem que ser coletivo. Não existe o crescimento de um, do outro. O crescimento tem que ser de todos nós. Então aí eu acho que é o grande desafio a cada dia de como ter esse olhar, né? Que a espiritualidade nos orienta. E vamos desenvolvendo, vamos
Vamos trabalhar para que aconteça isso, né? A disciplina antecede a espontaneidade, né? Guilherme, gostaria de ouvi-lo. Não, na verdade, me veio na cabeça aqui uma reportagem que eu vou ler rapidinho. Uma moradora da região de Uvaranas, em Ponta Grossa, essa notícia de 2 dias atrás, viveu uma situação no mínimo inusitada na tarde desta quarta-feira, anteontem. Ao sair de casa, ela encontrou no quintal um envelope etiquetado com seu nome. Ao abrir o pacote, a surpresa, cerca de R$20 mil em dinheiro, separados em notas de 50 e 100. Assustada com alto valor, ela encaminhou o material até a Polícia Civil. Bem, prosseguindo aqui então com as características do homem de bem, o Kardec diz assim: ele é bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raça nem de crenças. Bondoso, humanitário e benevolente para com todos. Quanto ainda estamos distante disso, principalmente quando a gente procura compreender o que significa ser benevolente. Ser benevolente significa agir com boa vontade. Será que nós agimos com boa vontade em todos os nossos atos da nossa vida corporal? Em todos os nossos atos de cada dia? Eu particularmente admiro muito algumas companheiras de trabalho que conosco dividem as suas atividades como enfermeiras lá do centro cirúrgico, dos hospitais em que nós trabalhamos, e algumas delas eu tenho uma admiração profunda, porque você necessita de uma pinça, aí essa enfermeira já vai imediatamente, já vai atrás e já vai servir você. Aí você precisa de uma luva, precisa de um campo cirúrgico, precisa disso, precisa daquilo, e elas agem com uma presteza, com uma dedicação e com boa vontade o tempo todo. Então isso para mim é uma admiração. Eu tenho uma admiração profunda. Lógico que tem alguns funcionários que têm mais boa vontade, tem outros que têm menos boa vontade, mas aquelas que a gente tem mais afinidade, lógico que é a elas que nós até estamos prestando essa homenagem. E eu confesso para você que eu gostaria de ser como elas. Quando alguém pede alguma coisa para mim, eu gostaria de também agir, né, com a mesma presteza, com a mesma boa vontade, né? Então, para mim, isso é um exemplo muito gratificante. Fica à vontade, Fábio. Estava pensando aqui no que você falou. Hoje eu vi também uma pessoa passando dificuldades, e pensei justamente isso. Falei assim, nossa, ela está se sobressaindo nessa situação, e eu nem vivo essa experiência que ela está vivendo. É uma experiência completamente diferente da minha. E aí eu pensei assim, nossa, ela está trabalhando em outros terrenos do coração, né? Completamente diferentes do que eu estou trabalhando hoje. E apesar de ela estar passando por uma situação muito mais difícil do que eu, carregando aquele carrinho de papelão na chuva, eu pensei assim, bem-aventurada ela, né? Porque ela está construindo tesouros que eu nem sonho em construir talvez ainda. Talvez, eu não sei, né? Eu não sei que terrenos do coração que ela está trabalhando, disciplina, humildade, coisas que
talvez eu não me enlouqueceria se eu fosse fazer. Não sei se eu teria capacidade para viver essa prova hoje ainda. E achei... me admirei mais uma vez da sabedoria divina, colocando cada um no arado, naquela parte do serviço onde ele precisa trabalhar. Mas eu queria aproveitar e falar outra coisa também, que nós estamos atrasados. Porque, tá fazendo as contas aqui, faz já 2.000 mais 1.600 anos, faz 3.600 anos que a gente já aprendeu a amar ao próximo como a nós mesmos. Né? E já estava escrito lá na Torá, no Antigo Testamento já estava escrito amar ao próximo como a nós mesmos. E depois veio Jesus e deu um mandamento mais difícil ainda, que ele falou assim, escreve um novo mandamento. Foi acho que na Santa Ceia que ele falou isso. Ele falou assim, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que foi o tema de hoje do Anel de Luz, né? Estou lembrando disso porque foi a digníssima Sônia, nossa querida Sônia, esposa do Marcelo, que nos lembrou dessa passagem hoje lá no Anel de Luz, no Paulo de Tarso. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A gente chega lá, Marcelo? Sem dúvida. E essa referência que você fez lá do Antigo Testamento encontra-se em Levítico, capítulo 19, 18. 19, versículo 18. E o nosso querido Haroldo Dutra, ele, em algumas preleções dele, algumas palestras, ele cita Levítico 19, 8, né? E aí eu fui conferir e não está no 8, né? Mas está no 18. E nós precisamos encontrar com ele para fazer essa correção. E o Eurico, gostaria de ouvi-lo sobre essas considerações aí da benevolência, da boa vontade. Fique à vontade. É um grande desafio para nossa alma, né? Quando a gente faz as coisas com boa vontade, por mais difícil que seja, sem dúvida ela se torna mais leve. Às vezes a gente vive o dia, a pessoa fala, cada dia é que nem matar um leão, né? Aí já torna difícil. Se eu acordar, saber que eu tenho que matar um leão, vai ser uma jornada pesada. Houve um trabalho um tempo atrás que mostrou que havia uma síndrome de adoecimento que ocorre geralmente no domingo à noite. Foi feito um levantamento de que as pessoas têm níveis de estresse, até de hipertensão, no domingo à noite. A síndrome do domingo à noite, porque as pessoas sabem que no dia seguinte tem que acordar e enfrentar o dia. Então começa já a adoecer no domingo pensando na segunda-feira. Olha que interessante, né? Então, viver com uma boa vontade, né? Enfrentar o dia com uma boa vontade, ir para o trabalho com uma boa vontade, é uma outra sintonia, né? Fazer as coisas, não por... Como é duro fazer por obrigação, não é? Se você for para um restaurante que seja, comer um churrasco, uma pizza, uma massa por obrigação, certamente, por melhor que seja o alimento, vai fazer mal, vai pesar, porque não está com a boa vontade. E assim é na vida da gente, né? Se a gente conseguir colocar essa boa vontade em tudo que a gente faz, já que nós temos que enfrentar, então pelo menos enfrentar de cabeça erguida e viver com essa boa vontade que nos orienta a espiritualidade. Eu me lembro também aqui, Marcelo, de um caso muito interessante de uma paciente que foi feito o diagnóstico nela de um câncer de mama. Aí nos encaminhamos para um centro de referência para o tratamento, né? Mas eu me lembro todas as vezes que eu a via no consultório, cada dia ela vinha assim, de um jeito, uma energia diferente, né? Eu acho que ela teve a queda dos cabelos, então colocou uma peruca, mas vinha pintada, colocava um brinco, né? Mas um astral. E ela me falou assim, olha doutor,
eu só vou baixar a cabeça quando eu estiver num caixão. Até lá, eu vou viver, né, na minha vida com a máxima intensidade que eu puder. E hoje ela coordena na cidade dela um grupo para o hospital, em favor do Hospital do Câncer. Mas ela só enfrentou o problema dela com boa vontade, né, não? E por outro lado, às vezes a gente vê aquelas pacientes que às vezes quando chega numa aprovação dessa se afundam. Mas por que isso foi acontecer? Mas Deus foi injusto comigo, né? Aí entra num processo de depressão, tratamento. A gente sabe que o estado emocional, o estado mental, o estado espiritual tem muito a ver com a cura, com a ajuda nas nossas curas físicas, né? Dificultando certamente o tratamento, né? Então é boa vontade para com tudo, né? O duro é a gente ter boa vontade com a doença, né? E às vezes eu oro até com inveja. Eu lembro daquela paciente, né? Você me enfrentou com a boa vontade, né? Então se a gente conseguir isso, viver cada dia, fazer com boa vontade aquilo que a gente faz, né? Sem dúvida a vida julga mais leve, né? Como Jesus disse, né? Guilherme, gostaria de ouvi-lo. E muitas vezes em palestra eu pergunto para o pessoal assim, qual é o dia mais legal da semana, né? Qual é o melhor dia da semana? Quase que invariavelmente a maior parte da plateia fala que é sexta-feira, né? Porque normalmente são palestras para um público de funcionários de determinada empresa. E qual que é o pior dia da semana para vocês? E quase que invariavelmente a grande parte da plateia responde que é o domingo, né? Depois da gente conversando, a gente faz eles refletirem que como que a gente vive ansioso o tempo todo e como que o nosso cérebro está o tempo todo pensando ali à frente. A gente não vive o momento presente. Daí vem também o Carpe Diem, que também tem essa conotação de: escuta, você está aqui tomando água? Toma água. Está no banheiro? Esteja no banheiro. Deixa a tua mente presente no momento. Porque domingo você não está fazendo nada, você está com a família. Era para ser o melhor dia, talvez, né? Sexta-feira, que todo mundo diz que é o melhor dia, você devia estar cansado da semana inteira, devia ser um dia ruim para você. Mas a gente, como está sempre pensando ali na frente, a gente tem essa característica, a gente faz isso o tempo todo. Às vezes a gente está conversando com uma pessoa onde a gente podia fazer o bem, podia ter a oportunidade de fazer a maior quantidade de coisas boas que a gente pode fazer, mas eu estou pensando na conta que eu tenho que pagar quando chegar em casa. Eu não me permito ficar aqui nessa conversa, ainda que não seja 100% prazerosa, mas eu sei que eu estou te ajudando de alguma maneira. Eu podia estar com a minha mente aqui, mas o cérebro reptiliano da gente não deixa, né? E uma outra coisa que o Eurico falou há uns minutos atrás, sobre a questão da vida em cargos públicos, né? E eu lembrei daquele livro A Cabana. Não sei se você chegou a ler, mas ele começa com uma pessoa que perde a filha. A filha é assassinada por um homem, e ele tem um encontro com Deus. E justamente o encontro dele com Deus vai levá-lo a perdoar e a, mais do que isso, a amar aquele homem que matou a filha dele. Então, às vezes a gente acha que se já é difícil amar uma pessoa que faz uma crítica injusta a gente numa coisa profissional, imagina uma pessoa que mata um membro da nossa família, a gente tem que amar. E aí vem também uma conversa que a gente sempre tem, que é assim: aqui não está escrito amar. Você pode ser bondoso, você pode ser humanitário, você pode ser benevolente. Você pode tentar entender o porquê que ele fez aquilo. Amar talvez sejam só os quenianos que consigam, né? E mesmo os quenianos a gente sabe que não são todos. A gente tem exemplos de Chico Xavier se estressando com algumas pessoas, não é verdade? Então, assim, vamos falar de Jesus, talvez esse conseguir, né? Mas assim, de novo, a gente não precisa se chicotear tanto quando a gente não consegue amar os nossos inimigos, né? Se a gente puder entender e falar com paciência, já é um bom passo, né? Uma boa cadência pra gente.
mede o mérito de uma pessoa não pelo que ela é, mas sim pelo esforço dela em melhorar a cada dia, né? Bom, prosseguindo aqui nos comentários do Kardec, ele diz assim, que se Deus outorgou ao homem de bem o poder e a riqueza, considera essas coisas como um depósito de que lhe cumpre usar para o bem. Delas não se envaidece, por saber que aquele que lhas deu também lhas pode retirar. Eurico, meu querido, como você está no cargo público, então fique aí um comentário para você, né, que eu acho que você convive mais diretamente com aqueles que estão no poder. É ou não é? E também considero, né, sem dúvida, que nós devemos aprender a ter a humildade de reconhecer como uma oportunidade que Deus deu para esses homens, para eles bem executar as suas tarefas. Então, e se eles não as executam, é um comprometimento muito grande, que vão ser necessárias talvez muitas existências para poder corrigir esses equívocos. Fique à vontade, Ari. A gente procura, a gente sabe muito da transitoriedade de todos esses cargos e posições que nós vivemos, e transitoriedade da própria vida, né? Mas eu me lembro aqui que no momento da posse do nosso prefeito lá em Bebedouro, teve um momento ecumênico. E foi interessante que ali no dia 1º de janeiro, na Câmara Municipal, então representantes católicos, evangélicos e espíritas falaram. E eu fui falar para a comunidade espírita, né? E eu me lembro de uma frase que eu levei do Chico, que ele falava: olha, eu não gostaria de estar na posição deles. Fazer o bem, deixar de fazer o bem para a comunidade é um crime que se faz. Tenho visto muitos daqueles que foram os homens públicos em lastimáveis situações no mundo espiritual. Então veja a responsabilidade de todos aqueles que têm o poder talvez de decisão, né, que lidam com recursos, né, o compromisso que tem espiritualmente, né? Infelizmente nós passamos no nosso país um descrédito no campo político. Hoje estamos na véspera das eleições, a gente observa grande parte da população talvez cansada, né, não acredita mais. Você pega o horário eleitoral e a gente observa que as pessoas, é um momento que a família na verdade conversa hoje, né? Porque desliga a televisão e é o momento que se coloca em dia, né? Ninguém mais tem, talvez pelos acontecimentos aí que marcaram, na verdade, que marcaram a história do nosso país, de corrupções, há um descrédito muito grande. E isso é algo que a gente realmente nós precisamos resgatar, porque a política, na verdade, é um instrumento necessário, apesar de eu não ser político, né? Eu estou colaborando, né? Mas é um instrumento, eu acho que necessário para toda uma nação. Agora, a gente precisa ter essa ética, ter os valores, bem utilizar. E o Chico foi contundente nessa questão de colocar, olha, não gostaria de estar na situação deles. Deixar de fazer o bem é um crime que se faz. Poder fazer e não fazer é um crime que se faz contra uma coletividade. E talvez é por isso que eu acredito que o nosso país vai ser o país do futuro, porque tem tanta gente comprometida que vão ter que voltar aqui e trabalhar. E certamente hoje, se nós estamos, vou colocar minha pessoa, se eu estou hoje num cargo
muito difícil, que é junto com o departamento de saúde, sei lá o que eu fiz lá atrás, né? Qual é o compromisso, qual é o débito que a gente tem, e a gente pede forças para Deus para que a gente haja com seriedade, né, na tarefa que nos é incumbida. Uma das provas mais difíceis, que às vezes a gente até pede para passar por isso, mas que é bens materiais e poder. Sem dúvida, bem lembrado. E aí, meu querido, o que você diz, Fábio? Quais as reflexões que você faz sobre essa história? Fique à vontade. Estava pensando naquele ensinamento de Jesus, né, que é mais difícil, mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por outro lado, eu pensei também que a riqueza ela é necessária como meio de progresso para a nossa inteligência, né, para a nossa sabedoria. Então ela também é um meio de progresso. Então como conciliar essas duas coisas, né? Primeiro, pensando que o reino de Deus não está em algum lugar, né? Ele está dentro da gente. Então se a gente é ofuscado pela riqueza, pelo desejo, pela posse, e se é isso que é o tesouro que nós colocamos dentro da gente, então obviamente que não é o reino de Deus que é o tesouro que está dentro da gente, né? Então fica olhando por essa ótica é mais fácil de entender por que é difícil o rico entrar no reino dos céus, porque o seu reino interior pode facilmente estar preenchido pela ilusão da riqueza, pela ilusão material. E aí não sobra espaço para Deus ali dentro mais. Então é por isso, é claro, é óbvio, é matemático que Jesus falou, né? Que é difícil o rico entrar, mas não é impossível, porque ele pode se ver, como a gente viu no livro dos Espíritos agora, como um fiel depositário de um bem, como um administrador de um bem, né? E nesse momento fazer bom uso da oportunidade que ele está tendo de aprender a administrar. Porque há momentos em que as pessoas administram para a gente, porque a gente vai fazer outras tarefas, mas há momentos que nós temos que aprender a administrar também. Então, quando nós somos fiéis depositários dessa riqueza, é a nossa oportunidade de fazer como o mordomo, né? De administrar esses bens em favor do próximo e com isso ter parte nos seus tabernáculos divinos, nos seus corações, conquistar amizades, conquistar amigos, conquistar amor. Então é isso, administrar os recursos de forma amorosa. Essa eu acho que é o que a gente está discutindo no livro agora. Sem dúvida, né? E vale a pena também um registro de uma exposição que a nossa querida Anete Guimarães faz numa palestra intitulada Neuroplasticidade da Felicidade. Não, a visão neurológica da felicidade. Então, os estudos baseados lá na tomografia de acompanhar as reações do cérebro detectaram que dinheiro, beleza e poder não trazem felicidade e nem mandam buscar. Porque nós temos essa mania de achar que dinheiro não traz felicidade, manda buscar. E não só não trazem preenchimento, não trazem sentimento elevado daquilo que a gente considera felicidade. Mas o que dá felicidade, o que mais dá felicidade é aprender, aí depois superar, que é o exemplo que você deu, Eurico, daquela senhora que superou o desafio do câncer de mama, transformando a dor dela
numa oportunidade de auxílio para a comunidade, né? Porque ela se tornou uma ajudante da coletividade das pacientes com câncer de mama, né? Que, pelo que você me disse, né? Pelo que você nos disse. E então, em primeiro lugar, o que mais dá felicidade é aprender. Segundo lugar, superar. E terceiro lugar, sofrer, mas não sofrer no sentido masoquista do termo. Sofrer no sentido de enfrentar com coragem aquele desafio e aí em seguida vem a superação. Então o sofrimento que vira superação, que é um mecanismo psicológico de recompensa e punição que nós estipulamos dentro de nós mesmos quando estamos diante de uma dor ou de uma doença mais ou menos grave. Então esses três fatores é o que mais nos dão esse sentimento de preenchimento dos nossos corações, ou a área do cérebro responsável por essa sensação de felicidade. E não estamos nos referindo a prazer sexual, não é a mesma área que é preenchida quando você acompanha as pessoas lá pelo aparelho da tomografia de PET scan. Então, meus queridos, esse era o comentário do que nós gostaríamos de fazer no nosso programa de hoje. Ainda tem algumas discussões a serem feitas sobre as características do homem de bem, e que nós daremos continuidade no próximo programa. Nós gostaríamos de nos despedir recordando ainda que é uma alegria muito grande estar aqui com o nosso querido Eurico e dizer para ele, né, Eurico, que nós sempre contamos aquela história que o Eurico ele tem verdadeira adoração pela cidade de Bebedouro, né? E eu tenho até um pouco de inveja dele, porque eu também sou apaixonado pela minha cidade, São José do Rio Pardo. Só que as situações que ocorreram em minha vida não permitiram que eu voltasse para minha cidade. E hoje talvez eu até possa compreender, né? Porque tantos amigos apareceram na minha caminhada, né? E eu sou muito feliz por isso, né? Não é porque vocês estão na minha presença, mas são dois desses amigos, né? O Guilherme e o Fábio. Logicamente que o Eurico eu já conhecia antes. E o Eurico sempre teve essa determinação de voltar para a cidade, né? Voltar para a cidade dele. E lógico que lá ele voltou e deu continuidade, está dando continuidade nessa tarefa que sem dúvida é desafiadora para ele, mas também lhe é meritória. Lhe é meritória, né, Eurico? E também, acredito eu, que também faz parte de determinados ajustes e de determinados comprometimentos que foram assumidos lá no planejamento reencarnatório, que certamente eu acho que as suas reflexões no dia a dia devem demonstrar isso. E aí, mas o que eu gostaria de falar é que, como o Eurico é de família espírita, né, de berço espírita, a primeira mocidade espírita do Brasil foi fundada pelo seu avô, o seu Francisco, né, Eurico? Pelo seu avô, o seu Francisco, que eu também tive a alegria e a honra de conhecê-lo. E quando a mocidade espírita lá de Bebedouro completou 25 anos, o presidente da mocidade era o pai
do Eurico, o Eurico Medeiros. E quando completou 50 anos, o presidente da mocidade era Eurico Medeiros Júnior. E em seguida, completou 75 anos, o presidente da mocidade era o seu sobrinho, o Danilo, né, o filho da Maria Olímpia, a irmã do Eurico. Então, eu particularmente tenho uma admiração profunda, né, por essa história, e gostaria de me despedir do programa de hoje fazendo esse comentário para tornar público, né, para que nós comentamos só nos bastidores, né, mas para tornar público no programa essa bela história e também bela história de convivência que nós temos e que eu particularmente sinto muita falta, né, da convivência diária lá da República, que muitas vezes nós tínhamos lá as nossas dificuldades, os nossos desabafos, e com muita frequência o Eurico vinha com aqueles comentários enriquecidos de sabedoria, enriquecidos de bom senso, de agir com prudência, com cautela, né? E que me foi útil muitas vezes, né, para tirar de alguns sufocos. Então, o programa de hoje, meus caros amigos, para mim em especial foi um presente. Gostaria de me despedir e fiquem à vontade as suas despedidas. Fique à vontade, Yuri. Para nós foi uma alegria muito grande estar aqui nesse programa com vocês, conhecendo o Fábio, o Guilherme. Quando o Marcelo ele fala da família, né, para você ver, a gente fala o seguinte: a gente deve ter feito muita coisa do outro lado, e uma família que está com compromissos grandes aí, né? É por isso que a gente tivemos a oportunidade de nascer num berço espírita, talvez para ver se a gente procure errar menos, porque os conhecimentos não são dados. Agora, viver esses conhecimentos, né, Fábio, é o grande desafio, né? Marcelo é o irmão que a gente tem, um irmão de alma aí, né? Então, estamos comemorando aí 25 anos de formado, razão pela qual estamos passando aqui para o encontro da nossa turma amanhã. E a gente fica contente de ver esse envolvimento com vocês, essa proposta de estar divulgando a doutrina, reflexões que às vezes a gente não tem tempo, né? A gente não tem tempo hoje de conversar. E de repente uma conversa, um bate-papo desse sobre um texto que está aí, né, no Livro dos Espíritos, no Kardec, quantas citações são feitas, reflexões para todos que estejam ouvindo e que fortalece a todos nós, né? Um momento também de muita alegria para nós. Obrigado. Eu também queria me despedir. Também quero falar que eu estou muito feliz de ter te conhecido, Eurico. Quando eu te vi, eu até achei que eu te conhecia. Eu acho que deve ser pela simpatia, né? De simpatia sua e do modo que a gente está acostumado a falar na rua, mas também da simpatia espiritual, né, de almas afins. Então, seja bem-vindo no nosso grupo sempre que quiser. O dia que você estiver passando por Vinhedo e o Marcelo estiver em algum casamento, por acaso, lá em Ilhabela, você pode ficar na minha casa, tá? Não tem problema nenhum. Pode acontecer. E queria mandar um abraço para você, para sua família, e um abraço para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu tenho eu fiquei curioso. Você sabe por que bebedouro se chama bebedouro? Você sabe? Os tropeiros, né, na passagem, então tinha um local que os tropeiros paravam lá para tomar água, e de lá vem bebedor. De bebedor. Olha, que no século XIX era posada para tropeiros e peões boiadeiros. Legal. Bom, Eurico, obrigado pela sua participação. Como o Fábio falou, seja sempre bem-vindo. Que vocês tenham um bom reencontro de turma amanhã lá em Ibiúna. Quantos quilômetros aqui é Ibiúna? 80 quilômetros, é pertinho.
e que tenhamos todos um fim de semana iluminado, a todos os ouvintes também. E com relação ao programa, esse programa para mim se tornou um mini evangelho no lar, feito nas sextas-feiras, porque acaba que a gente estuda bastante, que a gente tem esse momento agradável, né, de reflexão, que eventualmente a gente não tem tempo no dia a dia. Então é um prazer para mim sempre também esse programa com a presença de todos. Boa noite a todos.